Como é que você glorifica? Como é que você glorifica? Meu Em nome do Deus. Senhor Jesus. Essa palavra, meus queridos, que o Senhor tocou no meu coração quando eu estava sentado ali, é uma palavra pequena. E o que o Senhor quer dizer nessa palavra quando Aleluia, Deus. vos fala: apanha-me as raposas e as rapozinhas que fazem mal às vinhas. As vinhas, meus amados, para quem não sabe, é a igreja do Senhor. Somos eu e você. E segundo a palavra que Salomão vos escreveu, as vinhas estavam em flor. E quando as vinhas estão em flor, quer dizer que está dando fruto. As raposas e as rapozinhas são crentes fariseus, são ímpios que estão lá fora esperando que a igreja dê frutos para o reino dos céus. E de uma certa forma, o inimigo não acha graça em perder nenhum membro dele, porque ele quer destruir. Essa é a vocação dele. E para todos que seguem o caminho do Pai, que vos dá frutos, o inimigo, ele tenta derrubar de uma certa forma. Glória a Deus. E eu acredito que as raposas não é nada mais nada menos do que o nosso próximo, que está do nosso lado, que em vez de orar, nos ajudar em oração, ele aponta, ele dá lugar para o inimigo. Meu Deus. Queima ele. E as raposinhas são frutos dele. É mais ou menos assim. Se tem um irmão que fala mal do outro e tem um outro que vai pelo embalo, já virou raposinha, filho, fruto do mal. E o que o Senhor quer nessa noite é que eu e você apanhem. Apanhar quer dizer pegar. E quando, meus amados, de uma certa forma, pega o mal, eu acredito que de minha natureza eu repreendo. Verdade. E aquele Aleluia. que de uma certa forma tem a visão de águia dada pelo Espírito Santo, ele não vai apenas repreender, ele vai expulsar em nome do Senhor Jesus. Glória. Aleluia. Meu Deus. E aquele, meus amados, É. que quer Aleluia. de uma certa forma fazer a obra do Senhor, ele não olha para trás, nem olha para o lado, ele olha para o alvo, que é o Senhor Jesus. Verdade. Aleluia. Glória a Deus. E essas raposas, ela vem em formato de contendas, ela vem em formato de fofoca, ela vem em formato de pessoas que querem apenas mostrar para o homem o que ela sabe fazer. Meu Deus. Aleluias. Agradecido ao Senhor, Deus eterno. Mas aquele que segue o bendito caminho é o dos Senhor, céus, Deus amado. que olha para Deus, que é o Deus, alvo, essa noite, Deus ele amado. vai olhar e vai repreender daqui, tipo, sai daqui que você não é de Deus, sai daqui que o mal está te usando, eu te repreendo. E eu acredito que, como crente cristão da palavra, conhecedor da palavra divina, eu vou buscar os dons espirituais, não para me engrandecer, para mostrar para o povo que eu tenho, Glória. mas sim para fazer a obra. Verdade, Jesus. Porque aquele que usa a palavra de modo com que cresça o seu ego, naquele grande dia, Deus vai cobrar. Glória. Aleluias. Aleluia.
Aleluia a Deus. Mas aquele que se enquadra na palavra divina, ele usa a palavra para tacar fogo em raposa, em raposinhas que está no meio da igreja, que está lá fora. Ele não dá lugar para o inimigo. Não tem invasão, não tem espaço para ele. Aleluia. Porque quando você está em flor, você está produzindo frutos para o Senhor. Você está caminhando, está multiplicando, levando a palavra, você está se enchendo. Eu acredito que da mesma forma que eu busco a direção do Espírito Santo e a presença de Deus, os amados também buscam. E eu acredito também que da mesma forma que o Senhor escuta as minhas orações, Ele escuta as vossas orações, os vossos corações, Ele conhece. Aleluia, glória a Deus. E quando no meio ao mal se manifesta, estamos prontos a repreender, a expulsar em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Porque estamos aptos para levar a palavra, estamos buscando cada dia mais a presença de Deus. E o crente que não busca a presença de Deus, ele não está apto para entrar no caminho dos céus, porque a porta é estreita. Assim como a porta é estreita, o caminho também é estreito. E para seguir esse caminho é necessário buscarmos não só na direção do Espírito Santo, e sim na oração, no monte, amém, glórias. Mas quanto mais você busca em oração, quanto mais você se enquadra na palavra, não ser santo, mas procurar a santidade, mais o inimigo vai se levantar e você vai ter autoridade para repreender. Eu acredito que da mesma forma que eu tenho autoridade para expulsar demônios, repreendê-los em nome de Jesus, os senhores e senhoras que estão nessa noite aqui adorando e exaltando o nome dele, também tem essa mesma autoridade, porque está na direção dele, está na posição dele, e é isso que ele quer. Ide e pregai o evangelho, amém. Mas fazer a obra lá fora ninguém quer. Aleluia. É fácil pregar, falar, cantar, mas ir lá fora pregar é difícil, porque ninguém quer ir. Forma, Deus. Quando a gente se coloca na posição do Senhor, buscamos a direção do caminho certo. Estamos preparados tanto aqui dentro como lá fora. Meu Deus. Porque aquele que se prepara aqui dentro, ele é exemplo lá fora. E quando ele é exemplo lá fora, não precisa você falar, eu sou cristão, eu sou crente, eu vou para a igreja. Não, o ímpio vai orar e vai falar assim, eu preciso de uma palavra, eu preciso de oração. E tem acontecido comigo nesses dias que eu tenho levado a palavra. Acontece. E eu não preciso falar, não preciso dar um terno, não preciso dar uma Bíblia. Verdade, Deus. É apenas ser o exemplo. Porque quando a gente é o exemplo, quando a gente busca a presença do Senhor, o Espírito Santo brilha na nossa vida de uma certa forma que o ímpio, que não conhece a palavra, vai chegar até vós e perguntar: você é cristão? Porque eu vejo a luz de Deus na sua vida. E aquele que mostra que tem a luz e não tem, o Senhor não é com ele. É verdade, Deus. Porque ele está usando a palavra para se engrandecer. Meu Deus. E como somos exemplos, a gente tem como direito de herdar a salvação, porque os céus é tomado à força. Verdade, Jesus. Se os céus é tomado à força, não necessitamos de buscar mais a presença do Senhor. Os dias são maus, os sinais da vinda de Cristo estão aí. E como diz a palavra, raposas e raposinhas estão lá fora, estão aqui dentro. Se não temos visão de águia, de crente águia, se não buscamos a sabedoria divina, o discernimento do Espírito Santo, Verdade, Jesus. estamos sujeitos a errar, a cair dentro da própria igreja. Mas como buscar a presença do Senhor? O Senhor é comigo, é com você, é com quem está lá fora. Ele usa a hora que Ele quer, do jeito que Ele quer. Basta uma palavra. Se você falar assim para o seu próximo, Jesus te ama, ele vai falar assim, amém, Ele me ama, eu quero ser como você. Acontece isso comigo. Se acontece isso comigo, eu acredito que se você sair daqui da igreja e ir lá fora e falar, você precisa de uma palavra, Ele não vai recusar. É verdade, Deus. Por mais ruim que ele seja, Ele não vai recusar. Porque Ele precisa de uma palavra, porque os fins dos tempos estão aí, os sinais estão aí.
ele tem medo de que aconteça algo com ele. Mas o crente, ele não tem que ter medo, ele tem que ter temor. E quando ele tem medo, ele faz aquilo por obrigação, como se ele tivesse medo, se ele não fizer, ele morre. Mas quando ele tem temor, ele conhece a palavra, ele vai, ele enfrenta, ele leva a palavra na onde, só Jesus. Aleluia. E quando Deus chama, ele escolhe, não tem como esconder. E assim como ele me chamou, ele também nos chamou e escolheu. Não apenas para pregar a palavra, mas para corrigir, para ir de encontro o mal, lutar e vencer. Porque o que temos hoje em dia não é nada mais, nada menos que pessoas brigando por cargo, Queima, por Jesus. placa, esquecendo que Jesus, quando veio na terra, ele não pregou placa, ele trouxe apenas a palavra. Aí quando o cidadão, ele pega e começa a discutir sobre placa, ele esquece da palavra. Ele esquece, ele até pode citar versículos, mas ele não se enquadra na lei da palavra. E não tem nada melhor do que você ler, andar e praticar a palavra divina. Porque se você anda correto nos caminhos do Senhor, ele também vai andar correto com as promessas dele. Quem tem promessa não morre, morre. Se ficar parado esperando, vai morrer. Verdade. Mas aquele que tem promessa, ele descansa. O descansar não é o descansar de ficar em casa, não é descansar de encostar a Bíblia assim e não ler, não, é estudar. E a seara, a gente não pega apenas a raposa, a cabeça, a gente pega as raposinhas também. Porque tem gente que fala, vamos destruir a cabeça, o corpo morre. Mas e se ele deu fruto? Se ele deu fruto, é necessário que pegamos a cabeça e os frutos. E assim como o crente, como os cristãos, dão fruto perante o Senhor Jesus, o mal também prospera. Ele se multiplica. E quando nos enquadramos dentro da palavra, estamos aptos para levar uma arma poderosa, que não tem escudo, que não tenha colete que proteja, porque essa palavra é divina, ela foi dada dos céus. A palavra de Deus, ela tem mais poder do que uma própria arma. Tanto é que tem gente que fala que o que mata a pessoa não é uma ação, é uma palavra, mas é verdade. A boca profere tais palavras que podem matar. Se a boca profere palavras que matam, a palavra divina, ela corta, ela corrige, mas ela edifica também os senhores. Ela edifica e dá ânimo, ela renova cada dia mais. Por mais que ela seja repetida, lido 300 vezes o mesmo versículo, mas quando está na direção de Deus, ele fala de um modo diferente. Ele fala de um modo que toca em nossos corações e que cada dia mais a gente se revive, a gente se sente renovado. E eu acredito que